Olá, a paz do Senhor a todos, graças a Deus, mais um dia na presença de Deus, um dia cheio de vitória, cheio de conquista. E hoje eu me encontro muito feliz. Pode não estar aparecendo no vídeo aqui, mas eu me encontro muito feliz. Porque Deus ele tem falado muito ao meu coração através da sua palavra. E eu estou feliz porque eu sei que Ele pode falar o seu também. Você que se encontra aí em busca de uma resposta de Deus, em busca de uma solução, talvez o que falta para te convencer, para convencer a se entregar, a se prostrar, a crer mais, sabe? Às vezes a nossa fé ela se pega meio abalada, às vezes a gente se encontra muito abatido, a gente se encontra aí até a face, o semblante muda devido a muitas dificuldades, mas Jesus ele é maravilhoso. Jesus não tem igual. E nos momentos que eu me encontro triste, né? Ele sempre me conforta com a sua palavra. E eu estou feliz por quê? Eu estava lendo a palavra aqui mais cedo e resolvi gravar esse vídeo aqui porque a palavra foi muito interessante. João Batista ele estava preso já para ser morto, justamente por causa do chamado que ele tinha. Pediram a cabeça dele, né? E quando ele estava preso, ele enviou a seguinte questão a Jesus. Ele enviou um dos seus discípulos, como diz aqui no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 2. Quando João ouviu do cárcere falar sobre as obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: És tu aquele que está para vir, ou havemos de esperar outro? Engraçado. João mandou essa pergunta para Jesus de lá do cárcere. Mas não foi o mesmo João que batizou Jesus sabendo que ele era o Messias, que ele falou que batizava com águas, quando ouviu falar, quando perguntaram, quando ele explicava a respeito do batismo, quando ele batizava, que viria Jesus, estava vindo Jesus, né, de encontro a ele disse: mas aí eu batizo com água, mas aí vem um cujo eu não sou digno de carregar-lhe nem os chinelos, desatar-lhe nem os chinelos. E esse vos batiza com o Espírito Santo. Não foi ele que falou com essa certeza lá, o mesmo João que falou com essa certeza lá no Rio quando batizava Jesus? E ainda questionou a Jesus. Quando Jesus chegou e pediu que fosse batizado por ele, que Jesus fosse batizado por ele, que ele disse que ele que deveria ser batizado por Jesus. Mas Jesus disse que ele tinha que fazer isso porque convém, né, que a escritura fosse cumprida. E João sabia daquele momento. Mas João se pegava numa situação tão difícil que ele mesmo chegou a duvidar. E mandou essa pergunta apenas para confirmar. E às vezes a gente sabe que Deus muda a nossa situação, sabe que Deus muda a nossa história, que Ele pode restaurar, entrar na situação e reverter o quadro. E a gente se pega numa situação tão difícil que sabe disso, mas chega a duvidar. E chega a questionar. Será que Ele faz mesmo? Será que essa situação é possível de se reverter? E a gente age dessa forma. Mas olha só a resposta de Jesus para João. E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Olha só, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam,
e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Então Jesus mandou uma resposta para João bem perspicaz. E é a resposta que ele dá para a gente hoje. É a resposta que ele dá para a gente hoje. Às vezes a gente se pega com dúvida, a situação se encontra tão difícil que a gente se pega com dúvida, e ele manda essa resposta. Será que o testemunho, as obras que eu faço e o testemunho que vocês escutam não é suficiente para crer que eu sou o Salvador? Ele manda essa resposta para João. Anuncia a eles o que eu faço, o que vocês veem, dá testemunho, viu? E é engraçado que no finalzinho ele diz assim: bem-aventurado bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Ou seja, abençoado seja aquele que não acha em mim falha. Aquele que não vê em mim defeito. Por quê? Jesus ele estava em forma corpórea de homem. Então ele estava sujeito à mesma falha, às mesmas falhas que eu e você. Mas ele era perfeito. Vamos dar uma referência aqui interessante. Os dois ladrões da cruz. Um do lado dele enxergou a falha. O outro do lado enxergou a perfeição. Um viu a falha, o outro viu a perfeição. E o que viu a perfeição foi abençoado. Porque Jesus disse para ele o seguinte: ainda hoje, em verdade vos digo, que ainda hoje estará comigo no paraíso. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente vê com os mesmos olhos que João viu de dentro da prisão. Às vezes Deus faz tanto na nossa vida e em determinados momentos a gente se pega em certa situação que chega até a duvidar que Deus poderia mudar aquela situação. Às vezes questiona e fala assim: isso não é para mim. Isso não vai acontecer, isso não tem jeito. Mas Jesus manda essa seguinte resposta: tenha como resposta o testemunho. Tenha como resposta o que você ouve falar sobre mim. O que você ouve falar que eu faço. Que são, vou repetir, que são: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos ressuscitam. E aos pobres está sendo pregado o evangelho. Aos pobres que ele se refere é aqueles que não conhecem a verdade da forma que ela é, que estão sendo enganados. Porque tem muito crente, muito cristão, muito não cristão, que estão sendo enganados por uma palavra que está sendo pregada de forma errada, torta. Mas tem que pregar o evangelho do jeito que ele é. Jesus curava antigamente e cura ainda hoje. Basta você crer. O que ele fazia no passado, ele faz hoje. E detalhe, ele disse que nós também faríamos coisas, os profetas, né? Aqueles que creem em Deus, aqueles que confessam o nome do Senhor, não falando somente de profetas, pastores, bispos, apóstolos, não falando somente deles, mas falando de todo aquele que confessa o nome dele e crê que ele pode fazer. Fará, João 14, 2, se não me fala a memória. Ou 12 ou 13, algo assim. João 14, 12 ou 13. Dá uma pesquisada lá, só uma conferidinha. Farão coisas, e aí farão, aquele que crê em mim, farão as mesmas coisas que eu faço, e obras maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. Então ele deixou bem claro. Então por que a dúvida? Só porque um problema se abateu na nossa vida? Só porque uma barreira se levantou? E a gente acha ela tão alta que a gente acha que não é impossível ultrapassar? Não é assim que funciona. Tenha por resposta das suas dúvidas o testemunho que é lhe dado a respeito de Jesus Cristo. Desse jeito. Não tem rodeio, não tem ladainha. O evangelho é muito simples. O testemunho é suficiente. Então, guarda isso no teu coração. Se você tinha dúvida,
tenha por resposta o testemunho que você ouve da parte de Deus. Amém? Deus te abençoe e possa confortar o seu coração. Se você quiser e puder, se você precisa mesmo, se entrega para Jesus, tá? Deixa o teu pedido de oração nos comentários aí. Eu vou estar lendo, vou estar orando por todos, em nome de Jesus Cristo. E eu creio, e eu tenho certeza, que Ele vai mudar a tua história, independente da situação, independente do que seja. Doença, se você deseja cura, Ele vai te curar. Se você deseja prosperar, Ele vai te prosperar. Se você deseja ser salvo, Ele vai te salvar. Mas assuma um compromisso com Deus. Assuma a identidade de servo de Deus. Peço encarecidamente que Deus te abençoe e que te guarde por onde quer que você vá. Amém? Graças a Deus.